Douglas, como eu ia falando, estava no início da minha carreira como hipnoterapeuta e Douglas já trabalhava, já atendia na clínica e eu nem conhecia ele, mas sabia que ele também usava hipnose e bati no consultório dele, peguei o número dele, acho que conversei com ele pela internet, não sei. Fui bater lá, a gente conversou mais de uma hora. E assim, para você ver como a gente conhece as pessoas nesse momento, no momento que eu praticamente estava iniciando, ele já trabalhava, ele me acolheu, me atendeu super bem, se colocou à disposição para a gente conversar no que precisasse. Inclusive, ele tem um treinamento chamado Elo, que é um treinamento, por sinal, que é um sucesso aqui. Infelizmente, agora, por causa da pandemia, eles tiveram que dar um tempo, que é junto com o James. E ele comentou comigo que estava com esse sonho de fazer um treinamento. Lembra, Douglas? Você falou comigo que estava trabalhando essa Sim, ideia, lembro e sim. foi uma ideia Foi que ele lá no colocou em outubro, eu acho. prática e se tornou um sucesso. E antes de Douglas falar sobre o trabalho dele, que ele é psicoterapeuta, ele é hipnólogo, ele também trabalha com renascimento, ele é treinador, ele é coach, ele é constelador familiar, o Não, cara tem uma, uma centena de coisas aí. Então, Douglas, se apresente e vamos começar a discutir um pouco desse tema e falar porque não são coisas contrárias, e sim coisas que se complementam. Fique à vontade, o espaço é seu. depois dessa apresentação, Ícaro, eu só preciso dizer: oi, gente, eu sou o Douglas que Ícaro acabou de falar, tá certo? Eu sou esse cara. Gratidão, eu tenho uma admiração muito grande por você, Ícaro, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Quando eu já estava atendendo, você foi lá no consultório com muita humildade. Douglas, como é o mercado aqui? Como é que funciona? Estou fazendo tal curso, você conhece. Isso é a atitude de pessoas que realmente estão comprometidas com outras pessoas e que prezam pelo bem. E acreditam também no universo melhor, que eu acho que é isso que nos move, ver as pessoas cada vez melhores. Com E uma certeza. vez, eu acho que eu nunca compartilhei isso com você. Uma vez, eu acho que em Itabaiana, eu não me recordo de outra pessoa trabalhar com ansiedade ou trabalhar com hipnose, além de mim naquela época. E aí, Uhum. você começou a fazer os trabalhos, começou a atender, e alguém chegou no meu Instagram e mandou para mim: novo concorrente seu. E aí eu disse: não, cara, um colega de trabalho que está desenvolvendo um trabalho muito legal. Inclusive, ele já esteve lá no consultório, a gente já trocou figurinhas e a pessoa tipo, silenciou, não teve o que falar, porque de verdade, tanto eu quanto você, acredito, o Rodrigo também joga no mesmo time, acreditamos que devemos unir forças porque juntos somos mais fortes. E eu acredito muito nisso. E vamos em direção ao tema, em direção a inteligência emocional versus autoestima. Muita gente acredita que autoestima é só estética, é só se sentir bonito, se sentir bonita, se sentir interessante. E, na verdade, é algo muito mais profundo, algo muito mais complexo. E a intenção de sugerir inteligência emocional versus autoestima foi justamente gerar uma quebra de padrão. Gente, essas coisas são contrárias, mas não caminham juntas, e já começar a despertar a curiosidade nessas pessoas. Faz sentido, Ícaro? Com certeza. E aí, eu gostaria que fosse falando algo e você fosse complementando para a gente transmitir isso junto e fazer para que mais pessoas tenham o melhor conteúdo possível. Pode jogar duro. Estarei Beleza? aqui nessa tarefa. Beleza. Primeiro, eu acho importante a gente distinguir, especificar o que é autoestima e o que é, de fato, inteligência emocional. Para quem já busca um pouco mais do autoconhecimento, acredita ser a mesma coisa. Só que não é, são coisas diferentes. Autoestima é principalmente aquele valor que você atribui para você mesmo. O que impacta na baixa autoestima? Eu não consigo me relacionar, eu me sinto inseguro, eu fico tendo dúvidas constantes em relação a mim mesmo, em relação a outras pessoas. É difícil para quem tem a baixa autoestima ter certeza se é capaz ou não, e começa a criar um amontoado de sentimentos a partir daí. A inteligência emocional, por sua vez, vem como as competências necessárias para desenvolver uma autoestima. Faz sentido? Sim, com certeza. Inclusive, essa questão da baixa autoestima, né, Douglas?
é aquele sentimento de impotência, de incompetência, que não consegue fazer alguma coisa, que não é capaz de fazer alguma coisa. E quando a gente vai falar, quando a pessoa vem falar que tem uma baixa autoestima, tem muita coisa por trás disso, né, Douglas? Ali é só o que ela fala. Mas o que é que está acontecendo para ela ter essa baixa autoestima? O que é que está acontecendo por trás disso? Que ela não está se sentindo bem consigo mesma. Então, são processos que, por mais que a gente seja seres humanos, mas é um processo muito subjetivo. Porque, às vezes, algo que pode provocar isso em mim, em outra pessoa simplesmente não significa praticamente nada. E é muito importante a gente perceber, entender o ser humano como algo mais completo. Não assim, eu tenho baixa autoestima e pronto. Não, mas o que é que está acontecendo para você não se sentir bem consigo mesmo? Então, é justamente para isso que a terapia vai ajudar. Trabalhar esse por trás daquela palavra que a pessoa falou. Exatamente. Existe, claro, alguns gatilhos que a gente sabe que, por exemplo, se a pessoa se sentir culpado, culpa sem nenhum motivo aparente, aquela pessoa que vive constantemente se sentindo culpado, fala algo e começa a se questionar, poxa, será que eu devia ter falado aquilo? Será que eu devia ter falado dessa maneira? Quem sente isso constantemente, e eu me incluo no meu passado, eu já fui dessa maneira. Acho que quando conversamos, eu lhe contei o porquê que eu comecei nesse processo de hipnose, constelação familiar, renascimento. Eu tinha fobia de falar em público, eu tinha fobia social. Eu era um ansioso crônico, com muita força. E, assim, disparou um quadro depressivo que eu não tive mais vontade de viver. E minha autoestima era completamente destruída. Dos meus amigos, eu fui o último que começou a se relacionar. Por quê? Porque eu não me achava capaz. E quando eu consegui curar isso em mim, quando eu consegui abandonar aquela dor que eu sentia, isso, abandonar com muito carinho, tá? Aquela dor me trouxe até aqui. E quando eu consegui fazer isso, eu preciso ajudar mais pessoas a eliminar esse sentimento, eliminar essa dor que elas também sentem. Então, quando eu falo de alguns sintomas, às vezes eu paro e penso, poxa, eu já fui assim. E hoje eu estou falando e vem um sentimento muito bacana. É algo muito especial para mim falar sobre isso especificamente. Essas pessoas, por exemplo, que sentem culpa, fica se criticando, sofreu algum tipo de abandono na infância, foi rejeitado, enfim, vive carente, são sinais, sintomas de uma baixa autoestima que precisa ser visto em consultório com muito mais profundidade. Como o Ícaro bem falou, somos seres muito complexos. Então, não é simplesmente dizer coma feijão com arroz que vai trabalhar a autoestima. Não tome de pirona que essa dor vai passar. Não é desse jeito. Imagina, Douglas, aquela pessoa que inconscientemente às vezes nem sabe disso, mas ela tem o que reflete na atitude dela hoje. Por exemplo, nem meu pai eu agradei, que me abandonou, ele se sente como culpado. Como é que eu vou agradar outra pessoa, que não é nem da minha família? É possível que essas coisas aconteçam e que às vezes a pessoa nem tem consciência que é isso que está fazendo ela se criticar tanto, se punir, achar que não é capaz de fazer alguma coisa, achar que não pode agradar alguém, achar que não pode trazer sentimentos bons, coisas boas para outras pessoas. Exatamente. E isso eu trago muito conceito da constelação familiar, que aquilo que veio antes de mim me formou quem eu sou. Eu sou fruto de um pai e de uma mãe. Então, se eu não aceito eles como eles são, eu não vou me aceitar como eu sou. E aceitação não é concordar. Quando você aceita, não é necessariamente que você concorda com o que ele fez, com a maneira que ele agiu, da maneira que ela agiu. É você aceitar, meus pais são esses. Esses são os pais certos para mim. E Exatamente. aí também trabalha essas questões que ficam registradas e é fenomenal quando o cliente consegue mudar o significado sobre o pai, mudar o significado com a mãe, mudar o significado com a história que veio antes. Isso é fantástico.
Esse conceito de aceitação, só da pessoa ter consciência do que a gente está falando, o sentido da aceitação já muda tudo. Porque, por exemplo, eu posso não concordar com essa pandemia, mas eu tenho que aceitar, porque a situação é essa. Eu não tenho o que se fazer. Eu não tenho como mudar o passado, eu não tenho como. Se eu soubesse que tinha um morcego que ia infectar, ir lá e matar o morcego e não causar tudo isso. Então, não quer dizer que eu concordo com isso, mas eu aceito porque é a minha realidade. E daí, quando você aceita, em vez de você mergulhar, por que isso aconteceu, não, você vai colocar um foco em outro lugar. Já que isso aconteceu, o que é que eu posso fazer diante disso que aconteceu? Já que os meus pais são assim, como eu posso proceder da melhor maneira? Né? Acho que esse conceito de aceitação é muito válido para a gente, para todos nós, né? Com certeza. E quem não aceita, busca aliados, não busca soluções. Podem prestar atenção. Quem não aceita, vamos pegar o exemplo da pandemia. Boa, Douglas, essa, boa. Quem não aceita, fica ali reclamando. A vida está tão difícil, o comércio está parado, vai ter muito desemprego, e começa a falar aquela série de coisas, uma série de problemas, para que alguém concorde com ela, para que ela se sinta melhor com aquilo ali. Esse é um dos piores comportamentos que uma pessoa pode carregar. Por quê? Porque a pessoa não está buscando solução. Por exemplo, o que a pandemia já me trouxe de bom? Douglas, a pandemia trouxe algo de bom para você? Claro que trouxe. Mas por quê? Eu queria que acontecesse jamais. Não me entendam mal. Me trouxe coisas boas porque eu soube como lidar com isso. Eu não atendia online antes da terapia. Hoje eu já atendo. E era algo que eu sempre... Não, depois eu faço, porque existe... Postergou, né? Porque existe alguns... Você, enquanto hipnólogo, sabe que existem alguns protocolos que não é tão seguro a gente fazer online. A gente precisa estar ali pessoalmente para quebrar o estado. E a gente muda... E eu precisava aprofundar mais em como atender online. Então, quando essa pandemia surgiu, em vez de eu estar reclamando de que isso está acontecendo, político X está agindo dessa maneira, político Y está agindo daquela outra maneira, eu disse, não. O que é que eu preciso fazer para sair mais forte quando isso passar? E aí foi onde eu comecei já a estudar e começar a atender com os novos protocolos para atender online. Então, eu já ganhei isso. Outra coisa que eu sempre tive vontade de fazer foi estudar o mercado financeiro. Nesse momento, eu passei muito das minhas horas, até ter o ritmo de atendimento que eu estava tendo, assistindo e estudando o mercado financeiro, que era uma coisa que eu tinha vontade, entende? Então, a pandemia já trouxe coisas boas. Teve prejuízos? Claro que teve prejuízos, mas eu não posso frisar na dor. Eu preciso frisar na solução. Quem reclama não busca soluções, busca aliados. Isso é fato. Existe uma grande diferença, isso vale também para a autoestima, existe uma grande diferença entre aquelas pessoas que estão desabafando e existe aquelas pessoas que estão reclamando. Quem tem baixa autoestima tende a reclamar mais do que desabafar. Acredita que está desabafando, quando na verdade só reclama. E esse é um sintoma porque assim, nem todo mundo sabe que o que ela sente é uma baixa autoestima. Nem todas as pessoas têm essa consciência. Então, normalmente, o que a pessoa que tem baixa autoestima pensa? As pessoas não gostam de ficar perto de mim. Eu não sou bem-vindo nos ambientes. Eu não me sinto adequado aonde eu estou. Só que existe um comportamento para você afastar as pessoas. Um desses comportamentos é justamente o reclamar. Você gosta de ficar perto de quem reclama? Mas é chato. E outra, é como se fosse uma antena, como a gente fala, antena social. Nós estamos antena, não é captando o que está ao redor. E a gente vai, a depender de como você esteja, você vai entrando naquele mar de reclamação e você vai se sentindo mal. Exatamente. Só de ver a pessoa reclamando, só de ver reclamando. E o pior, Douglas, não sei se você já percebeu isso no consultório, chegam aquelas pessoas que vêm reclamando, contando uma situação que foi ruim para ela,
E a gente vai fazendo uma construção já no sentido de ressignificar, Exato. trazer o que isso teve de bom para ela. Ela vai percebendo essas nuances, mas sempre ela coloca um mais. Mas aí você vai lá, desconstrói aquela crença, ela vai, mas ela sempre quer insistir naquele que realmente reclamar é bom, que ela se sentir mal é o correto. Você vai construindo, ela vai até com o seu pensamento, depois ela joga um mais e coloca tudo para baixo de novo. Existe um conceito, eu não sei, é de algum estudioso, não me recordo de quem foi, que diz o seguinte: o significado que mais importa é o que vem depois do mais. O significado que importa é o que vem depois do mais. Imagina o seguinte: você trabalha em uma empresa e você fala, cara, você é muito competente, você ajuda as pessoas, mas Acabou. aquilo que veio antes foi esquecido. Foi esquecido. Já foi. Já foi, verdade. Para quem não tem uma autoestima equilibrada, já pensa o pior quando eu escuto mais. Eu sabia que estava bom demais para ser verdade. E aí já começa a sofrer e disparar um processo ansioso a partir do simples mais. Imagina o seguinte: o quanto uma coisa está conectada com a outra. A autoestima, a ansiedade, aquele pensamento negativo, a inteligência emocional ou a falta dela. Você é competente, você ajuda as pessoas, mas... E aí, para quem já tem uma autoestima desfuncional, pensa, é nesse momento que ele vai me criticar. É nesse momento que eu vou receber a paulada nas costas. E aí ele diz, mas eu gostaria de lhe promover. Aquela pessoa toma um susto. Faz sentido? Isso acontece mesmo. E a questão da inteligência emocional, não sei se você vê por essa vertente, eu costumo dizer que são como se fosse um avião, tem duas asas. É você com você mesmo e você com os outros, né? E a autoestima vai ser muito importante. E você, às vezes, você pode ter autoestima, mas é uma pessoa que só pensa em você, não tem empatia por outras pessoas. Então, é uma autoestima que só está trazendo benefício para você, mas e outras pessoas que convivem com você? Eu atendi uma pessoa esses dias, antes disso aí acontecer, Douglas, falando de relacionamento. Por exemplo, que o parceiro dela tinha uma autoestima muito elevada. Tão elevada que não se importava, que saía com outras mulheres, não se importava se aquela pessoa ia sofrer com o que ele fazia. É como se ele vivesse um mundo totalmente dele, onde ele só pensa no prazer, não tem sofrimento, evita a todo custo sofrimento, só quer prazer, 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 e uma autoestima que fere, machuca as pessoas. Então, até que ponto pode ser disfuncional essa autoestima, né, Douglas? Então, e aí eu gostaria de frisar 3 conceitos, certo? 3 conceitos. Primeiro conceito, autoestima, não existe autoestima boa e autoestima ruim. Não existe. Existe autoestima. Se eu pudesse resumir no melhor conceito que eu consigo pensar agora, é o valor que eu dou a mim mesmo. O valor que eu atribuo a mim mesmo. Então, se eu dou um valor bom ou ruim, é com base nos significados, é com base na minha história. Faz sentido, né? Agora, os dois outros conceitos. Existe autoestima funcional e existe autoestima desfuncional. Esse exemplo que você falou do namorado, do marido da sua cliente, ele é totalmente desfuncional. Aí algumas pessoas podem estar se questionando, Douglas, mas se eu tiver esse padrão de comportamento, eu não vou sofrer. Você acha que não? Eu, de verdade, acredito na lei do retorno. Em algum momento da vida, esse padrão de comportamento que ele tem, ele não vai conseguir construir uma família, muito provavelmente. Com certeza. Em algum momento da vida, ele não vai conseguir expressar e realizar alguns sonhos por conta disso. Ou ele se adapta, ou ele vai viver um processo muito forte de frustração, de dor, e a partir daí talvez ele experimente a mudança.
Isso que você falou, Douglas, foi muito, muito interessante, porque é justamente isso. Você pega o perfil. Geralmente, aquelas pessoas que têm um grau de responsabilidade muito baixo, pessoas que dependem muito da família, tá no ambiente familiar. O que foi passado para essa pessoa? Com certeza foi uma pessoa que não teve frustrações na infância, que não soube ouvir não dos pais. Então, vai crescendo desse jeito. Então, é como a gente diz, um dia a ficha vai cair, ou a conta vai chegar. Porque em algum momento isso vai trazer um malefício para essa pessoa. Só que é como diz, e acho que você já passou por isso também. Muitas pessoas chegam aí é, querendo que, por exemplo, para ela se sentir bem, se fulano ou ciclano mudasse, estava perfeito para ela. Só que, infelizmente, a gente não tem o poder de mudar a outra pessoa. A gente não tem isso de mudar a outra pessoa. E muitas das vezes, aquela outra pessoa, ela acha que não está cometendo erro nenhum. Ela acha que está num padrão certo, ela acha que está tudo ok. Então, uma pessoa dessa, você vai falar sobre terapia, ela vai rir da pessoa, praticamente. Eu fazer terapia para quê? Eu costumo dizer que se você chega no consultório para mudar alguma coisa, talvez aquilo esteja errado. Você está achando que aquilo ali está errado e você precisa mudar. Eu nunca vi ninguém querer mudar nada que está certo. Se eu É, acho que me comporta desse jeito está certo, para que eu vou mudar? Né, Douglas? Ícaro, deixa eu fazer uma pergunta de profissional para profissional. Chega muita gente querendo mudar os outros, principalmente nesse assunto de relacionamento? Com certeza. Eu gosto de fazer uma pergunta assim, Douglas. Se aquela pessoa mudasse, você precisava de terapia? Não. Tava tudo bom para mim. Show. Você pega a sua vida, você pega a sua vida e dá de bandeja. Pronto, controle aí minha vida. Guie meu carro. É justamente isso porque quando aquela pessoa, se aquela pessoa estiver bem, minha vida está melhor. Então você pegou sua vida e jogou na mão dela. Quer dizer, se ela não estiver bem, você está para baixo. Se ela estiver bem, você está para cima. E você? Onde é que está o seu controle, sua direção? O rumo que você quer dar para sua vida? Né, Douglas? Um dos piores sintomas é quando você acredita estar bem e não está. É um dos piores sintomas. E eu chamo esse padrão de comportamento de escravo das circunstâncias, que foi exatamente isso que você falou. Aquela pessoa que coloca a vida dela na mão do parceiro, da parceira, e, poxa, se aquela pessoa ficar bem, eu vou ficar bem. Se ela ficar mal ou fazer algo que eu não concordo, eu vou ficar mal. Então, eu viro escravo daquilo ali. Se você que está nos assistindo sente isso, faça terapia. Douglas, e uma coisa bem interessante que vai casar muito com a questão da baixa autoestima. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço um círculo no papel, que seria aquela pessoa, e começo a puxar as coisas que estão entre aquela pessoa. E é batata. Uma pessoa que geralmente tem um relacionamento que é muito dependente emocionalmente, você pode ver. Amigos, hobbies, lazeres, tudo isso ela vai deixando um pouco de lado e ela vai jogando toda aquela energia que ela tem, concentrando mais naquela pessoa. Então ela começa a se afastar de tudo que ela fazia e começa só naquela pessoa. Então, quando aquela pessoa sai de cena, é como se ela tivesse perdida no meio do oceano. Porque veja, cadê meus amigos? Cadê as coisas que eu gosto de fazer sozinha, sozinho? Então a pessoa é como se tivesse, a vida dela tivesse desmoronado completamente. E justamente aí você vai ver como é que está a autoestima de uma pessoa desse jeito. E aí você faz uma pergunta para essa pessoa: quem é você? E ela não sabe responder. Porque ela só conseguia enxergar a vida com aquela pessoa, né? Enquanto você falava, eu me recordei de um caso de uma paciente minha. Um caso assim, enquanto você falava, eu lembrei. Ela chegou no consultório decidida a separação. E você sabe que a terapia, ela não tem a função de salvar nada. Ela não tem a Justamente. função de salvar. Ela tem a função de trazer consciência, de trazer luz onde há escuridão. E se vai salvar, é consequência dessa luz. E ela chegou decidida a separação nesse dia. E foi se encorajar para tomar a decisão. E eu fui investigar o porquê que ela queria a separação. Quando no processo da anamnese
das perguntas que fazemos para essa pessoa identificar o porquê da separação, o real motivo, ela começou a demonstrar um contexto totalmente de dependência com o parceiro e o parceiro não correspondia à necessidade que ela estava passando naquele momento. Quando ela, no final da sessão, ela chegou à seguinte conclusão, que não iria se separar, porque antes de se separar, ela precisava se certificar que o que ela estava sentindo não iria se repetir com outras pessoas. Porque ela identificou naquela sessão que a dependência emocional, ela estava totalmente fazendo o que nós estávamos conversando, colocando a alegria dela na mão da outra pessoa. Ela tinha se afastado das coisas, dos amigos, se afastado dos hobbies, do que ela gostava de fazer. Ela não tinha mais vida, era só a dedicação àquele parceiro. E eu disse, se trocar de parceiro, será que você vai encontrar um bonequinho que você vai manipular? Entende? E aí ela tomou aquele choque de realidade. Imagine, era uma família que ia sendo destruída não por falta de amor, mas por falta de inteligência emocional. Isso que Douglas falou é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque, veja, amor é uma palavra, certo? Amor é uma palavra. Um grande erro que as pessoas cometem, vamos lá, amor para mim pode ser uma coisa, para Douglas pode ser outra. Então a gente tem um relacionamento. Às vezes a pessoa está achando que está dando amor, mas não está recebendo. Mas o parceiro está achando que está dando amor. Porque no mundo do parceiro, o amor para ele significa aquilo. E às vezes as pessoas estão brigando porque está faltando isso e na cabeça deles não, está tendo isso. Então, só uma conversa para saber o que significa amor para aquela pessoa. Só para eles perceberem o quanto é diferente. Eu estava num evento, Douglas, uma vez, o cara pediu para... Tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Foi um Hipnó Bahia, lá em Salvador. O cara falou, escreva aí... Certo? Na próxima a gente vai, com certeza. Escreva o que você acha amor. Douglas, não teve uma pessoa, pelo menos das que se pronunciou, que bateu tudo. Tipo, amor para mim é isso e para mim é exatamente igual. Não teve. Então isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Só que as pessoas não têm consciência disso. Então elas ficam brigando por aquilo que o parceiro acha que já está dando. Por isso que às vezes ele não entende por que está acontecendo essa briga, né, Douglas? Exatamente. E isso, um nome técnico que na minha formação eu aprendi a chamar, são valores. O valor de um pode ser diferente do valor do outro. Segundo a abordagem do coach de relacionamento, ele mostra o seguinte, que você tem que ter, no mínimo, para o seu relacionamento ser funcional, 5 valores compatíveis. Só que, não, às vezes, as pessoas têm o valor compatível, mas não têm a linguagem de comunicação correta. Existe um livro que eu recomendo que todas as pessoas façam a leitura desse livro. Ah, eu não gosto de ler. Joga no YouTube e escuta audiobook. Funciona. O importante é você ter o conhecimento. 5 linguagens de amor. Muita gente transforma o casamento a partir desse livro. Por quê? Porque esse livro mostra de maneira muito eficaz a maneira que eu comunico amor e a maneira que a minha parceira comunica amor. Então, às vezes não é falta de sentimento, como a maioria das pessoas acham. É falta de comunicação ou incompatibilidade de valores. Exatamente. Show de bola, Douglas. A linguagem é extremamente importante, né? Tanto é que nosso trabalho é baseado todo na linguagem. A hipnose é linguagem. E você falar, tem uma linguagem, quanto mais assertiva possível, melhor vai ser. Tanto o relacionamento consigo mesmo, que é a maneira que a gente conversa com a gente mesmo também é um tipo de linguagem, tanto com as pessoas que estão ao nosso redor, com nossos parceiros, familiares, enfim, com as pessoas, né? Tem eu acho que ela é não, ela não é ginecologista, meu Deus. Eu não sei qual é a função dela. Eu sei que ela vende um curso online de pompoarismo, Kátia Damasceno. Não sei se você já ouviu falar nela. Ela é muito boa. Porque o público dela são mais mulheres. Ela vende um curso de pompoarismo e é bacana.
a maneira como ela trabalha a autoestima das mulheres. E aí ela disse ela compartilhou uma reflexão muito legal. E ela disse o seguinte: eu sou mulher. Isso não é machismo, é apenas uma reflexão. Serve para homem e para mulher, tá? Eu sou mulher. E tem dias que nem eu me entendo. Como esperar que o meu parceiro me compreenda? Isso serve tanto para homem como para mulher. Se você não tem uma boa comunicação com você mesmo, se você não consegue se compreender, se você não sabe se você quer pizza ou cachorro quente, se você quer chopp ou água, você vai ter problemas. Porque, por exemplo, vou pegar o padrão de comportamento da indecisão. Não é uma regra, mas normalmente quem tem baixa autoestima é indeciso. Tem o padrão do comportamental da indecisão. Então, se eu sou indeciso para uma coisa, eu tendo a reproduzir isso para várias áreas da minha vida. Então, a gente já fala, padrão. É aquela coisa que se repete. Então, vários padrões de comportamento vão se repetindo. E aí, Douglas, você tocou num ponto show de bola, que começar a se entender, se compreender, já é a porta de entrada para a inteligência emocional, né? Eu gostaria de abrir um parêntese aí, Ícaro. Muita gente que já chegou no consultório, quando eu começava a falar sobre, dentro da psicoeducação, quando eu começava a falar sobre inteligência emocional, a pessoa disse: não, Douglas, eu sou burra emocionalmente. Só que, gente, vamos pensar da seguinte maneira. A inteligência emocional, ela não é algo que você nasce e nasci e sou inteligente emocionalmente. Eu vou aprendendo com as minhas experiências. Cada um tem o seu próprio tempo. Cada um tem as suas limitações e as suas facilidades. Às vezes eu tenho uma facilidade muito grande hoje em lidar com a ansiedade devido ao que eu já busquei para mim. Com certeza. Para quem está chegando agora nessa coisa do autoconhecimento, vai aprender. E aí tem muito aquela coisa da comunicação, né? Aquilo que eu coloco na minha identidade, eu sou burro ou eu sou inteligente, reproduz vários daqueles outros padrões. Eu não sei se você já percebeu, Ícaro, mas aquelas pessoas que chegam no consultório e falam: eu sou burro, eu sou ansioso, é muito mais difícil de tratar do que aquelas pessoas que pensam: eu estou dessa maneira. Porque o estar é um estado temporal. Eu gosto muito de falar sobre isso na psicoeducação. Eu também concordo que a psicoeducação tem que acontecer, porque entender primeiro o que está acontecendo para depois trabalhar. Nós vamos trabalhar, mas entender o que é que está acontecendo, por que isso acontece, né? Eu acho fantástico esse tema que você colocou aí. Exatamente, porque está totalmente linkado àquilo que nós estávamos conversando sobre o autoconhecimento. Se eu não sei qual peça do carro está com problema, se eu não sei qual parte dos meus comportamentos está desajustado, nem como eles funcionam, nem como é o funcionamento de fato deles, eu não vou conseguir alterar. Posso até conseguir, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Douglas, eu gosto de fazer uma brincadeira que eu aprendi com o pessoal da PNL, que é assim: quando a pessoa fala assim, isso geralmente nas palestras sobre o Enem, né? Eu sou ansioso. Beleza. Aí eu gosto de perguntar: como é seu nome? Ela vai dizer Maria. Aí eu digo: você é Maria quando está aqui na sala? Você é Maria quando você está em casa? Sou. Você é Maria na rua? Sou. Então veja, Maria é identidade. A identidade dela é Maria, ela é Maria. Beleza. Aí eu costumo dizer o seguinte: ou seu nome não é Maria, ou você não é ansiosa. Porque se você é ansiosa, você tem que ser ansiosa em casa, assistindo um filme, no banheiro, tomando banho, na escola, no jantar, se divertindo com os amigos. Se você sua identidade é essa, tem que ser em todos os lugares. E a gente sabe que é muito difícil a pessoa ser ansiosa todos os momentos, né? De todos os meus pacientes, eu nunca conheci um ansioso. Até hoje. Até hoje eu não conheci um ansioso. E olhe que a maioria das pessoas que me procuram hoje em consultório, disparado é ansiedade. Comigo também. É ansiedade e relacionamentos. Eu acho que são os dois top 1. Top 1 e top 2. Eu não conheço um ansioso, de fato, ainda.
que é ansioso 24 horas por dia. Eu conheci várias pessoas que vivem processos dolorosos de ansiedade, que passam muito tempo, não dormem, vivem aqueles sintomas, mas não é ansioso. E quanto mais cedo essa pessoa tiver consciência que isso não, que ela não é isso, e sim que ela está ansiosa, mais rápido será o tempo de recuperação dela, para ela poder desenvolver novos padrões. E aí, voltando para a autoestima e linkado com a inteligência emocional, e dentro disso que nós estávamos falando, quando eu me permito a aprender com as experiências que eu já tive, eu começo a ganhar pontos comigo mesmo. Isso eu vou dar um exemplo de relacionamento para ficar mais fácil. Imagina o seguinte, eu sou extremamente caseiro. É só um exemplo, eu não sou caseiro. Estou caseiro agora por conta da pandemia, tá? Eu sou extremamente caseiro e começo a me relacionar com alguém que gosta de farra, de balada, ou eu não gosto de quem bebe e me relaciono com alguém que gosta de beber. Dependendo do quanto não gostar de beber ou não gostar de quem bebe, isso está aqui dentro, eu não vou conseguir desenvolver um bom relacionamento com essa outra pessoa. Por quê? Imagina o seguinte, que na minha infância eu tive um pai alcoólatra que batia na minha mãe quando estava bêbado, e todo esse cenário. A outra pessoa que está se relacionando comigo pode não ter o conhecimento daquilo que me aconteceu, nem a noção que as experiências que passaram fez eu ser quem eu sou hoje. Então, e quando você ganha esse conhecimento, que você está ganhando aqui de maneira gratuita, que as experiências que passou fez ser quem você ganha a possibilidade de começar a aprender com aquilo ali. Justamente. Sabe uma dica que eu dou sempre que eu posso? Converse consigo mesmo. Em voz alta. O que é que acontece quando você começa a fazer isso? Você entra em transe. Você está ali debatendo e conversando. Você começa a fazer uma narrativa e quando você fala aquilo que você estava pensando, as palavras organizam de maneira diferente. Para quem está assistindo, colocar isso em prática vai ser uma excelente maneira, se você passou por uma experiência desagradável, você conversar consigo mesmo. Conversar mesmo. Você vai ter um grande aprendizado. Experimente e depois manda o feedback. Show de bola, Douglas. Essa dica é fantástica. Conversar conosco. Show de bola. E aí, um dia eu tava, acho que era na fila do banco. E eu não sou muito fã de ir para banco, sabe? Tem um tempinho já isso. E eu tava falando, porque eu precisava ter agilidade naquilo ali. E aí eu falando, e aí uma moça que estava atrás de mim na fila falou comigo. Eu disse, não, estava fazendo terapia comigo mesmo. A moça começou a rir para quebrar o estado. Mas é isso. Quando eu estou conversando comigo mesmo, eu estou fazendo terapia. Douglas, uma coisa que eu gosto de falar bastante nessa parte da psicoeducação é falar um pouco de condicionamento, né? Que a gente chama de ancoragem na PNL e a psicologia chama de condicionamento clássico. Porque o nosso cérebro, ele aprende com as experiências, se houve alguma emoção forte quando aquilo aconteceu, ou se houve uma repetição de coisas que foram acontecendo. Então, não é porque você quer, você aprende, não tem jeito, você vai associar. Você termina um relacionamento, escuta aquela música, lembra daquela pessoa. É porque você quer? Não, é uma coisa que está intrínseca já em você, está associado. E se você perceber, muitos problemas que a gente tem, muitos dos comportamentos que a gente desenvolve, tem algum condicionamento atrelado a isso. E a terapia é justamente ressignificar e alterar esse condicionamento, dessensibilizar aquilo que tanto... Por isso que eu gosto de explicar muito sobre fobia, que é aparentemente mais simples, até a explicação para a pessoa entender. Então, você tem o medo de um animal, talvez ele se associou a você por uma experiência ruim que você teve e ele estava por ali naquela cena, e existe a possibilidade de você... eu gosto de falar, são trilhas neurais, né? Você cria uma trilha neural para um determinado problema,
por um gatilho que vai disparar um problema, e a terapia vai construir uma nova trilha neural. Isso não quer dizer que aquela que você tinha deixou de existir, não, ela está ali. Só que agora você tem uma nova possibilidade. E quando você começa a ir mais por essa trilha, consequentemente, automaticamente, aquela vai perdendo força, perdendo força. E é possível que você não passe por ela mais. Uma coisa que eu gosto de falar muito, eu aprendi com um professor meu de Belo Horizonte, é a metáfora do prisioneiro. Você imagina que a pessoa foi presa, cometeu um crime lá, foi presa, arrumou um excelente advogado, saiu da prisão. Mas quando ela sai da prisão, se ela continuar tendo as mesmas atitudes, ações e comportamentos que ela tinha antes, consequentemente, provavelmente vai acontecer o quê? Ela vai... É a mesma coisa a pessoa que sai de uma terapia. É mudança de comportamento. Não tinha ouvido ainda. É massa, eu gosto dela. É top. Adorei. Essa eu vou anotar no caderninho. Pode anotar que é top. Só complementando isso que você falou, que você colocou de uma maneira muito clara, só um complemento. Algumas pessoas realmente acreditam não poder sair desse estado, seja de uma fobia, seja de uma baixa autoestima, seja de um processo de ansiedade, elas realmente acreditam, eu sou assim, não sei como mudar, eu já tentei, já usei todos os meus recursos e não consigo mudar. E nesse momento é que eu peço que você procure ajuda profissional. Com certeza. Procura o Ícaro, me procura um outro profissional se você não tiver acesso a gente. Mas procura ajuda, porque você já utilizou todos os seus recursos que você conhece, mas não que existem no mundo. Entende? Justamente. Então, quando fala assim, às vezes fica subentendido, poxa, eu entendo o que Ícaro está falando, eu entendo o que Douglas está falando, mas não consigo mudar. Mas existem coisas que você ainda não sabe. Quando você souber, você vai mudar. Se existe algo que eu desejo e ainda não tenho, eu desejo do fundo do meu coração. Eu não sei o que é que você deseja. Se é ter uma autoestima equilibrada, se é ter um relacionamento bem-sucedido, se é ter, enfim, ser rico. Eu não sei o que é que você deseja. Mas se você ainda não tem, é porque existe algo que você não sabe. Quando você souber, você vai ter. Eu gosto de falar isso. Existe o caminho. Eu só não encontrei ele ainda, mas existe. Exato. Eu gosto muito de promover, e por isso que é uma das principais, acho um dos principais motivos que me motiva a trabalhar com hipnose é a velocidade no tratamento. É a velocidade em poder trazer o resultado para as pessoas em um tempo menor do que uma terapia tradicional. Mas não significa que é melhor do que a terapia tradicional, não. Estou falando de velocidade. Às vezes a velocidade... porque para quem sofreu, sabe o peso de uma dor. Para quem está sofrendo, sabe o peso que ela está carregando, a dor que ela está carregando. E poder aliviar isso é mágico.